tá? Sempre vai ser assim, g1.com.br/ a região que você tá. Só você clicar lá, depois do RJ terminar, que tem todo esse vídeo que nós fizemos com o tutorial, e você vai fazendo e automaticamente vai vendo, vai preenchendo e vai vendo o vídeo, vai preenchendo e vai vendo o vídeo. Você vai ver que você vai conseguir fazer, tá? Mas é preciso ficar muito atento. Por quê? Em meio a essa correria para fazer o cadastro e regularizar o CPF, se acredita que tem bandido aproveitando para aplicar golpes pelo telefone e também pela internet? Tem que ficar esperto. Aí você acha, será? No Brasil, 7 milhões de pessoas já foram vítimas desses golpes. Em meio à pandemia do coronavírus, muitos têm necessidade e pressa para receber o auxílio, mas especialistas em segurança cibernética advertem: criminosos estão aproveitando a oportunidade e nos últimos dias disparou o número de golpes que chegam pelo telefone e pela internet. O Rio de Janeiro ele é o segundo estado mais afetado por esse tipo de golpe. Até o momento a gente já mapeou 1 milhão e 100 mil alertas para golpes envolvendo a liberação do auxílio do governo. Este especialista diz que quase 7 milhões de pessoas no Brasil já foram vítimas dos golpistas. A Polícia Federal afirma ainda que durante a crise provocada pela Covid-19, houve um aumento significativo de ameaças cibernéticas. Os criminosos utilizam campanhas falsas, compostas por meio de e-mails, links, mensagens por aplicativos, ligações telefônicas e outros canais, para obter dados bancários e informações pessoais para o cometimento de crimes. O material que chega com a marca do governo federal é muito parecido ao oficial, mas as vítimas têm seus dados pessoais, como nome completo, endereço e CPF, roubados. A vítima, além de perder os seus dados, ter o seu nome depois atrelado a empréstimos, a contas, a serviços, ele acaba, em alguns casos, saindo da sua residência, indo até o banco, achando que vai estar recebendo aquele auxílio. E acaba se expondo aí a uma possível contaminação. Quem recebe material assim não deve compartilhar dados pessoais ou financeiros. Quem digitou uma senha deve mudar a senha imediatamente e reportar o que aconteceu à operadora do cartão. Suspeite de qualquer mensagem que ofereça prêmios, promoções ou descontos absurdos. E jamais compartilhe nada com os amigos. Desconfie de links que você recebe, mesmo que quem estiver te enviando seja um amigo ou um parente. Já que nesse tipo de golpe, o atacante, o cybercriminoso, ele usa a vítima como vetor de disseminação, prometendo para ela a liberação do auxílio somente depois que ela compartilhar com 10 amigos. Então é comum um amigo ou um parente enviar para outro, chegar via grupo de família. Então desconfia de links que chegam nesse tipo de conversa. Não pode ficar dando mole. O Leandro vai chegar aqui para a gente já ir compartilhando um pouquinho de mensagens que vocês estão enviando aqui para o RJ1. Leandro, a gente está explicando, né? Às vezes, pela curiosidade, a pessoa vai lá clicar num link que está lá e aquele link te leva para uma furada, para um golpe. Sim. 7 milhões de pessoas. Porque tem gente que pensa assim, não acredito que tem gente que cai, gente. 7 milhões de pessoas. Você viu o especialista falando que o Rio de Janeiro é um dos estados com mais problemas com relação a isso? De gente aplicando golpe? Tem gente que tá de olho só em você dar uma bobeira. Deu uma bobeira, você viu uma vítima. Antes de sair o site oficial da Caixa, o auxílio emergencial, a gente recebeu aqui no WhatsApp várias mensagens. Inscreva-se para fazer o seu cadastro. Várias, centenas, acho que até milhares no caso. Eu vou repetir mais uma vez. O governo não vai atrás de você por WhatsApp, por e-mail, por telefone, por carta, por sinais de fumaça, por lugar nenhum. Você vai atrás. Se alguém está falando, o governo tem isso, clique aqui. Não clique, tá bom? Vamos deixar bem claro que está valendo agora o auxilio.caixa.gov.br. Vamos lá, mensagem. Deixa eu botar esclarecer mais um pouquinho. Muita gente reclamando, eu tô indo e tá aparecendo o tempo todo aqui análise. Gente, análise. Está sendo analisada ainda. É questão de esperar, não tem jeito. É a situação de todo mundo no momento. Então tem que ter paciência. Uma coisa que também as pessoas falam assim, tá aparecendo isso aqui para mim. Dados não encontrados, dados não convergem da Receita Federal. O dado que a Receita Federal com o dado que você deu, não tá batendo. Não tá batendo. Alguma coisa tá errada. A Receita Federal tá dizendo, isso aqui é a Receita Federal dizendo para você, tem alguma coisa errada, alguma coisa está fora da hora. Aí você entra lá naquele site que a gente passou para você,
receita.economia.gov.br. Vai lá naquele link que fala CPF e você dá uma olhada lá para você ver se o seu CPF está com os dados incompletos ou incorretos. Aí você dá uma olhada lá. Agora eu queria botar uma mensagem, a gente está falando muito sobre coronavírus, sobre curas, muita gente aqui falando. Que não existe cura? O depoimento da dona Leila acabou não saindo aqui. A dona Leila é de Maricá, mas ela está sofrendo com a falta do remédio à artrite. A cloroquina está em falta, ela faz tratamento, não está tendo, porque está todo mundo indo atrás do remédio. Ainda não dá para dizer que o remédio é a cura, também não dá para dizer que não é. O que não dá para fazer é ir atrás desse remédio, estocar 5, 6, 7, 8 e quem está precisando não ter o remédio. Daqui a pouquinho eu vou botar a mensagem da dona Leila, deu um problema aqui, mas esse é o apelo que a gente faz. Não se automedique, não vá atrás de remédios, porque ainda não há cura. Tá, não tem problema. Daqui a pouco o Leandro volta. Enquanto isso, eu vou atualizar para você aqui o número do Covid-19 entre os municípios que recebem o sinal da InterTV. Vamos para o telão? Porque a gente já tem novidade aqui no nosso telão, porque há pouco Macaé confirmou a segunda morte na cidade, tá? Então a gente tem nessa nossa relação, só primeiro colocar a novidade que é Macaé, porque o caso de Macaé é um paciente que é um idoso, mas não foram divulgados os detalhes desse paciente. O interior, então, tem agora 10 mortes confirmadas por Covid-19, quando a gente fala aqui da nossa área, né? 2 casos em Guaba Grande, 2 casos em Macaé, 1 caso em Maricá, 2 em Rio Bonito, 1 em Rio das Ostras, Arraial do Cabo e também Petrópolis. Essa é a atualização. Das 50 cidades que assistem ao RJ, 22 têm casos confirmados de coronavírus. Vamos ver quais são essas cidades, que é aquela tabela que a gente traz todos os dias aqui no RJ, lembrando que a gente está juntando todos os dados do governo federal, das prefeituras e também dos hospitais que divulgam. Então, passando. Mais uma vez lembrando, eu sempre vou falar isso para não ter nenhum tipo de ruído na nossa comunicação. Cidade que tem asterisco é onde tem morte confirmada por coronavírus, tá bom? Então, dependendo da quantidade, por exemplo, Macaé, que eu acabei de dizer das 2 mortes, tem 2 asteriscos, tá? Então, vamos lá. Petrópolis, 30 casos, Macaé, 16, Rio Bonito, 3, Rio das Ostras, 8, Maricá, 10, Teresópolis, 14, Campos, 9, São Pedro da Aldeia, 3, Iguaba Grande, 3, Nova Friburgo, 7 casos, Porciúncula, 1 caso. Nós vamos virar a tela porque tem mais municípios também. Continuando então, Casimiro de Abreu 3, Arraial do Cabo 1, Araruama 1, São João da Barra 1, Itaperuna 3 casos, Areal 1, Cabo Frio 3 casos em Cabo Frio, Bom Jardim 1 caso, Bom Jesus do Itabapuana 1 caso, São Fidélis 4 casos, que foi aquilo que a gente mostrou ontem, que abriu o comércio e automaticamente teve de fechar o comércio, e Cantagalo também com 1 caso. Os números da Covid-19, como a gente está vendo, eles continuam avançando aqui no estado do Rio. De ontem para hoje, foram 250 casos e 17 mortes a mais. Já são mais de 100 mortes no Rio de Janeiro. Quando a gente compara o início da semana, a gente percebe que a curva do número de casos deu uma guinada. Segunda, eram 1.400 casos, 1.461 casos e 64 mortes, 71 mortes, né? A gente está vendo que de segunda para cá, esse número só veio aumentando. Dá uma reparada, vai aumentando até a gente chegar hoje. 1.938 casos e 106 mortes, dia 9 de abril. Tá vendo como é que está crescendo muito? Aí, até domingo, que é dia 12 de abril, está proibido o transporte intermunicipal em São João da Barra. No decreto do município publicado esta semana, carros de aplicativo, táxis e carros com placas de municípios que têm casos confirmados de coronavírus também não podem entrar na cidade. São João da Barra está reforçando também a situação nas barreiras fixas e móveis, mas o decreto ele traz exceções, tá? Por exemplo, transporte de alimentos, combustíveis, remédios, encomendas, ambulâncias, viaturas, esses estão liberados. Quem tem casa em São João da Barra ou então trabalha na cidade também está liberado para entrar, só que é preciso comprovar isso. São João da Barra está em situação de emergência em saúde pública e tem atualmente um caso confirmado de coronavírus que a gente acabou de ver na nossa tabela.
Vamos para Iguaba Grande. Iguaba Grande, barreiras sanitárias vão ser montadas a partir de hoje à tarde para controlar o fluxo de entrada na cidade. O decreto publicado hoje proíbe a chegada de pessoas que não moram no município. Só vai entrar em Iguaba Grande quem comprovar que trabalha na cidade ou vai fazer algum serviço essencial, como, por exemplo, entrega de remédios, assistência médica ou outro tipo de exceção essencial. O prefeito considerou no decreto a proximidade com feriados de Sexta-feira Santa, que é amanhã, de Tiradentes, que é no dia 21, de São Jorge, que é dia 23. A gente tem muitos feriados neste mês de abril, imagine que estes períodos eles geram um movimento muito maior de turistas na região dos lagos, então tem que ficar de olho nisso. As 3 primeiras barreiras vão ser montadas daqui a pouco, a partir das 4 horas da tarde, 2 ali na rodovia Amaral Peixoto, que fica nos limites entre Iguaba Grande e São Pedro da Aldeia e Araruama, e uma lá na saída da Via Lagos. E elas vão funcionar até as 8 horas da noite de domingo. Aí depois, a Prefeitura volta a fazer as barreiras entre os dias 20 e 26 deste mês, e Iguaba Grande tem 3 casos confirmados, sendo 2 mortes por Covid-19. Vou chamar aqui o Leandro, que agora a gente já consegue trazer mais comentários. Ele estava com um probleminha antes, mas agora já está solucionado. Né, Leandro? Pois é, estou separando aqui todo mundo com muitas dúvidas aí. Vou repetir mais uma vez. Calma, gente, está em análise o cadastro ainda. Vai sair, haverá de sair, se você estiver com tudo certinho, o dinheiro vai sair. Muita calma nessa hora. Eu fui fazer para o meu pai ontem à noite, que ele se enquadra nesses critérios, e o meu também deu isso, analisando. Analisando. Não tem jeito. Ó, eu vou botar agora a mensagem da Leila, da dona Leila. Ela tem 59 anos, portadora de artrite reumatoide, e ela está procurando, no caso, o Reuquinol, que é o nome comercial da hidroxicloroquina. Não está achando, porque foi espalhado que isso é a cura definitiva do coronavírus, e não é. Está sendo testado, tem bons resultados, mas dizer que é a cura ainda está muito longe. E aí ela não consegue achar e tem que continuar com o tratamento. A gente já recebeu mensagem de pessoas com lúpus, com artrite, agora com artrite a dona Leila, e não estão achando remédio por causa dessa corrida às farmácias. Não façam isso, por favor, gente, tá? Colaboração total. Agora, o pessoal falando aqui, ó, os problemas continuam, ó, os problemas de dia a dia. Estamos vivendo uma onda de pandemia, onde de higiene se fala, e olha o que se faz. O pessoal de Rio das Ostras mandando pra gente aquele velho problema antes de pandemia, que a gente já falava. Depois, em meio a tudo isso, a gente vai ter que mudar hábitos, mesmo hábitos como esse aqui. Ah, mas não pega coronavírus assim. Não importa. Tem que mudar, porque senão hoje é o coronavírus, amanhã sabe lá o que vai ser. Não pega coronavírus, mas pode pegar outro tipo de doença e pega outra coisa muito mal. Falta de educação. Falta de educação. De respeito, de amor ao próximo. Porque não dá. Com certeza a pessoa que jogou, ela não jogou isso na calçada dela. Ela não mora ali. Deve ter jogado na calçada de outra pessoa, do vizinho. É aquela pessoa que vai... a sujeira para debaixo do tapete. Pega o lixo, leva o lixo no carro, depois desce, olha para um lado, olha para o outro... carro e sai correndo. E vai com a consciência mais tranquila da face da terra, só que não. Obrigada, tá? Valeu. A Prefeitura de Nova Friburgo publicou 3 novos decretos para conter o avanço do coronavírus na cidade. Vou voltar com o Adson Ramos, que tem as informações para a gente atualizada, porque um dos decretos libera o trabalho das confecções, mas para a produção de peças para o serviço de saúde. Tem esse detalhe aí. E Adson, Nova Friburgo tem um polo desse setor de confecções. Ana, são medidas importantes que impactam no dia a dia do morador de Nova Friburgo, então vamos começar a destrinchar esses decretos agora. O primeiro decreto é em relação à distribuição de água, coleta de esgoto e tratamento de esgoto. O que a Prefeitura definiu? Que no período de 60 dias, a concessionária responsável por esse serviço não pode fazer corte na distribuição de água para os moradores, considerando que esse é um serviço essencial. A Prefeitura diz ainda que depois desse período de pandemia, os débitos que foram adquiridos nesse período devem ser parcelados sem que haja nenhum tipo de problema, de prejuízo aos clientes. Eles têm que ter um mecanismo para que eles consigam parcelar e que os nomes deles não sejam incluídos, então, no serviço de proteção ao crédito.
A Prefeitura recomendou ainda que as concessionárias de energia elétrica e de fornecimento de gás também sigam essas medidas. A gente entrou em contato com as concessionárias de energia elétrica e de gás que disseram o seguinte, que vão sim seguir essas medidas porque entendem que são serviços essenciais, inclusive há uma lei federal que regulamenta isso. O outro decreto, esse é um pouco mais polêmico em relação à gratuidade dos idosos. A Prefeitura limitou o uso da gratuidade dos idosos. Eles não vão poder usar a gratuidade nos ônibus do município de 6 da manhã às 9 da manhã, das 4 da tarde às 8 horas da noite. Nos demais horários, apenas 2 passagens, ida e volta. Ida e volta. A Prefeitura determinou também que a concessionária instale um ponto de atendimento na estação livre para que as pessoas que realmente precisem de mais passagens por conta de tratamento médico, que elas consigam através de documento, comprovar que necessitam dessas passagens. Isso vai começar a entrar em vigor na segunda-feira. A concessionária responsável pelo transporte público de Nova Friburgo disse que já está em contato com a Rio Card, para que é responsável pelo controle dessa gratuidade, para que as medidas no município sejam então colocadas em práticas. Agora a última que é em relação à indústria têxtil, muito importante. A Ana disse que vai passar a funcionar, mas só para a fabricação de insumos, de EPIs, equipamentos de proteção individual, touca, máscara, avental para a rede de saúde, né, não só aqui do município, mas também de outras cidades. Para isso, as empresas vão ter que se cadastrar no site da Prefeitura, comprovar que elas têm a habilidade e a estrutura necessária para a fabricação desses equipamentos. Além disso, só vão poder fabricar esses equipamentos. Caso contrário, essa fábrica pode ser fechada e pode responder, inclusive, legalmente. Além disso, a Prefeitura... essas pessoas vão poder levar essas máscaras para outros municípios. A gente entrou em contato com os 2 sindicatos, patronal e que representa a categoria dos trabalhadores. O patronal não respondeu e o que representa os trabalhadores da indústria têxtil, eles disseram o seguinte, que há uma redução, né, dos funcionários, que vai poder trabalhar com 50%, mas que essa redução coloca ainda os funcionários que vão trabalhar em risco, porque eles têm que ir da casa para o trabalho, do trabalho para casa. Disse que o ideal seria colocar essas máquinas na casa desses trabalhadores, mas que entende a medida e entende a importância também da fabricação desse material. Ana? Ótimo, obrigada, Adson, pelas informações. Olha, a Prefeitura de Cabo Frio decretou hoje o estado de calamidade pública em razão do coronavírus. O Paulo Henrique Cardoso vai explicar para a gente o que representa, PH, o que muda. Oi, Ana Paula, boa tarde novamente para você, para quem acompanha o RJ. Gente, o decreto 6.228 da Prefeitura de Cabo Frio entrou em vigor hoje e já está valendo, tá? A gente já está com esse decreto aí para poder dar informação para você. Tem muita coisa que muda agora dentro da Prefeitura de Cabo Frio e aos poucos a gente vai informando, tá? Essa decisão do prefeito Dr. Adriano foi tomada depois de uma reunião do gabinete de crise. O estado de calamidade, segundo o decreto, vai durar enquanto se mantiver a gravidade da pandemia, ou seja, não tem prazo para acabar. Lembrando que a cidade tem 3 casos confirmados do coronavírus e 29 casos ainda estão em análise, segundo a Prefeitura. Um dos motivos para essa decretação foi a necessidade que o município teve de suspender, basicamente, praticamente todas as atividades econômicas da cidade. A Prefeitura já está sofrendo com queda na arrecadação e você de casa que não está podendo trabalhar, justamente para preservar a vida, também já está passando dificuldade. Então, esse foi um dos motivos que fez a Prefeitura decretar estado de calamidade pública dentro do município de Cabo Frio. E agora, gente, vão ser tomadas medidas emergenciais para enfrentar a pandemia. Na prática, uma dessas medidas emergenciais que ficam autorizadas é a compra de equipamentos, de contratação de serviços sem chamar licitação, agora por contratos emergenciais. Outras informações a gente vai dando ao longo da nossa programação. O que pode fazer agora, o que não podia antes e pode ser feito agora pela Prefeitura para poder enfrentar o coronavírus. Tá? O decreto agora, segundo a Prefeitura, vai ser enviado à Assembleia Legislativa, à ALERJ, para que eles tomem conhecimento, mas já está valendo. Cabo Frio, nesse momento, a partir de hoje, está em estado de calamidade pública. Muita coisa vai mudar, aos pouquinhos a gente vai informando aqui no RJ1 e também à noite no RJ2. Ana? Combinado. Muito obrigada, PH. Pausa no RJ para a gente higienizar as mãos, sempre vamos lembrar isso. E no próximo bloco você confere a movimentação nas agências bancárias do interior neste primeiro dia de pagamento do auxílio emergencial aos trabalhadores sem carteira assinada. E começa hoje em Campos a feira.
Santa, pescado aqui, no Rio de Janeiro. A gente volta já já, 12h50.